Doença de Alzheimer. Acho que eu pertenço a nutricionista aí. Eu vou partir do princípio que vocês tenham um conhecimento, nem que seja básico, sobre hormônio, né? Porque senão não dá tempo. Então vamos começar com câncer de mama. Como eu disse para vocês, em 2002, eu escrevi um livro sobre câncer de mama, que nos incomodou profundamente, desde aquela época vem incomodando, e nós resolvemos escrever um livro sobre prevenção e tratamento de câncer de mama sem usar rádio, sem usar químio, sem usar cirurgia. Já naquela época a gente fazia isso. Tá? Então esse meu interesse não é recente, ele tem muito tempo. Tá? Eu disse para vocês que o Dr. David Derry é um canadense, ginecologista, obstetra, vivo, tem um livro sobre câncer de mama e iodo. E ele, com a experiência da vida dele toda, dando iodo para prevenir e tratar câncer de mama. Existem inúmeros livros sobre o assunto. Eu tenho um livro lançado recentemente com 150 ilustrações e perguntas e respostas sobre câncer de mama que os pacientes fazem para você. Esse livro tem essa finalidade, é escrito por um médico, mas é da Brown University, mas que tem a finalidade de aquilo que você vai ser perguntado. Então, se você quiser estudar isso, você vai ver essas perguntas e respostas respectivas. E o Dr. Edward Friedman, que eu tenho o sonho de trazer ao Brasil um dia, é a grande estrela da tarde, porque é baseado no conhecimento, na pesquisa dele, no levantamento bibliográfico dele, na inteligência dele de colocar tudo isso junto. É que, primeiro, motivou eu fazer esse curso que nós estamos fazendo hoje, e, segundo, toda a conversa que nós vamos ter daqui para frente é baseado no que ele escreveu. Tá? Aqui está a fotografia dele para vocês. Tá? Ele também frequenta os mesmos congressos que nós frequentamos nos Estados Unidos. Então, receptores hormonais. Nós já conversamos um pouco sobre isso, que eles podiam ser de membrana, que eles podiam ser intracelular, que eles podiam ser citoplasmáticos, que eles poderiam ser nucleares. Já chega uma conversa. Então, um hormônio, ele só é hormônio se ele tiver um receptor. T4, por exemplo, que você aprendeu na faculdade, tiroxina, que é um hormônio tiroidiano. Mentira. Ele é um pró-hormônio, porque não existe receptor para T4 no corpo, então ele não pode ser hormônio. Para ser hormônio, a primeira condição, sine qua non, é que haja um receptor. E eu já expliquei para vocês muitas vezes a promiscuidade dos receptores. Eles transam com quem passar por ali. Tá? Então eu tenho os hormônios testosterona, estradiol, progesterona, considera a nossa tríade número 5, vocês estão lembrados lá da medicina, e nós temos receptores de membrana, de citoplasma e de núcleo. E esses receptores, seja eles de membrana, de citoplasma ou de núcleo, eles têm duas propriedades interessantes, upregulation e downregulation. Você pega um paciente do sexo masculino, começa a dar para ele 50 miligramas de testosterona por dia, que é 10 vezes mais, quase 10 vezes mais do que ele deveria estar recebendo, pelo menos 5 vezes mais, ele chega uma hora que ele faz downregulation, o tiro sai pela culatra. Ele agora não responde mais. Ele fica resistente à testosterona. Isso é um mecanismo de defesa que a natureza tem, para poder controlar, senão vir um veneno, ela tem que fazer up and down regulation para poder sobreviver. E o de citoplasma e de núcleo também são receptores hormonais intracelulares. Se você acompanhar minhas aulas de antigamente, 5, 6 anos atrás, eu dizia, e era verdade na época, que os hormônios esteroidais, testosterona, estradiol, progesterona, tinham receptores citoplasmáticos, mas não tinham receptores de membrana. Hoje já não é verdadeiro mais. A grande novidade do Friedman é que ele mostra que existe um receptor androgênico de membrana que vai interferir no câncer de mama, vai interferir no câncer de próstata e vai interferir no Alzheimer. Por isso que o coelho mata uma cajadata, mata 3 coelhos. Tá? Se ainda não houver câncer de mama ou próstata, é simplesmente trazer aos níveis hormonais da adolescência e esses cânceres não irão desenvolver. Isso não é afirmação minha, isso é afirmação dele.
Tá? Quem causa o câncer de mama e de próstata é estradiol. Estradiol local, não é o estradiol que está na saliva, nem o estradiol que está no sangue. É o estradiol que está concentrado na mama. Por exemplo, se você compara o estradiol na mulher pré-menopausa, geralmente tem mais estradiol no sangue que no tecido. Na pós-menopausa, tem mais estradiol no tecido do que no sangue. Isso tem uma correspondência para explicar. E o estradiol, ele advém da aromatase. Todo estradiol, um dia, foi testosterona. Um dia ele foi testosterona. E para ele virar estradiol, existe um hormônio chamado estrogênio sintetase, que tem o apelido de aromatase. Então, vocês lembram da aromatase que nós vamos ver aqui. Então, uma das grandes jogadas no tratamento do câncer é você inibir a aromatase. Tá? Então, a prevenção hormonal do câncer de mama. Eu vou dar testosterona, mais inibidor da aromatase, mais estriol, porque estriol é anticâncer. Nós aqui no Brasil sabemos usar muito pouco o estriol, mas os americanos e os europeus trabalham muito com isso, inclusive remédio anticâncer na Europa. E a progesterona, que tem o apelido de P4, é assim que você vê na literatura, eu coloquei um asterisco. Por que coloquei um asterisco? Porque nas mulheres com BRCA1, BRCA2 positivo, elas não têm o receptor B da progesterona. Elas só têm o receptor A. Uma mulher saudável, ela tem uma preponderância, uma predominância de receptor B progesterônico sobre receptor A progesterônico. Se a mulher adoece, ou se ela tem um BRCA1, um CA2 positivo, ela tem menos receptor de progesterona B e mais receptores de progesterona A. Nesse caso, a progesterona não deve ser usada. Tá? Então, por isso que é bom você fazer e saber se tem BRCA1, 2 ou não. Então, a prevenção do câncer de mama. Nós podemos, tem vários caminhos. Vocês já viram os trabalhos que tem aqui, que eu já mostrei para vocês nas minhas aulas de vitamina D3, que você chega até prevenir em 85% um câncer de mama. Praticamente toda mulher com câncer de mama, se você medir o 25-hidrox-D, que é o jeito que você mede a vitamina D3 no sangue, ela está baixa. E, infelizmente, os oncologistas ainda não despertaram para isso. E não sabem o valor, a importância disso. O Dr. Mercola tem uma afirmação numa das falas dele, que ele diz o seguinte: eu acredito, ele falando, que um dia vai ser considerado malpraxis e serão processados os médicos que tratarem câncer sem impedir os níveis de vitamina D3 no sangue. Porque é tão importante você saber, é tão importante você suplementar, que ele diz que um dia os médicos serão processados por não estar fazendo isso. E eu acredito piamente que ele está certo. Porque muitas mulheres não precisavam ter desenvolvido câncer de mama por causa da vitamina D3, que é um potente anticâncer. Todos os cânceres, principalmente o câncer de mama. Você pode pegar suas pacientes com câncer de mama e fazer o 25-hidrox-D. E você vai ver que está baixo. E ninguém suplementa, ninguém faz nada. Infelizmente, continua baixo. Tá? O iodo, a mama, ela usa mais iodo do que iodeto. A tireoide só usa iodeto. A pele só usa iodeto. A glândula salivar só usa iodeto. O esôfago só usa iodo. O estômago só usa iodo. O ovário só usa iodo. A próstata só usa iodo. Então, se eu quero só focar na mama, eu posso fazer só iodo, se eu quiser focar só na mama. Porque 2/3 do iodo é na forma de iodo, 1/3 é na forma de iodeto, da mama. E o isofosfato de inositol, que é o IP6. Aí você tem a testosterona, que nós vamos ver como é que funciona. Você tem a progesterona, se não tiver BRCA1, 2, e você também está
Uma das coisas interessantes é fazer o uso de enzima digestiva. Aliás, é sempre interessante fazer uso de enzima digestiva. Eu faço uso de enzima digestiva há muitos anos. Eu não tenho nenhuma queixa digestiva nenhuma, mas vai passando, vai acabando com o passar da idade. Você tem a abordagem do K2, você tem a abordagem do cogumelo, que também ajuda. Aqui é um dos poucos remédios que talvez seja mais interessante você usar do que você ficar tentando usar a crisina, ou zinco, ou o que for. Nós estamos falando de uma situação séria aqui, isso não é para brincar. Você vai fazer anastrozol 0,5 miligrama, ou todo dia, ou dia sim, dia não, mas pode ser todo dia, porque no mercado ali tem 1 miligrama, você pode fazer 0,5, e você pode completar com zinco também, que ajudaria. Mas eu diria que aqui você pode usar tranquilamente o anastrozol. Tá? Você pode usar a curcumina, principalmente com a piperina. Você pode usar o urucum, não é o coloral, não. O coloral está cheio de fubá, né? Não é isso, Eliana? É urucum puro. Ou você compra o urucum puro, põe na comida, ou você manda manipular o urucum cápsula, que você está fazendo de 400 miligramas, né? 400 miligramas, 1, 2 cápsulas por dia, porque não vai deixar dar, vai inibir a angiogênese, não vai deixar dar metástase. Tá? Você vai usar o estriol. Quanto de estriol? De 1 a 2 miligramas, sem o estradiol. Aqui é o estriol sozinho. O estriol trata a secura vaginal, o estriol trata incontinência urinária, o estriol trata infecção urinária recorrente, porque ele muda o pH da urina e as bactérias não conseguem sobreviver. O estriol melhora a pele, entendeu? E o estriol é antiproliferativo, ele é anti-câncer. Então, na mulher não tem nenhum problema você usar estriol à vontade. Então, se você olhar, isso aqui está um panorama do geral. Nós vamos discutir detalhes. Por que testosterona? Com que níveis? Que nível que nós vamos levar a testosterona na mulher? Ao nível, aqui com a finalidade de câncer, de uma mulher na adolescência. Uma menina de 18 anos. Uma menina de 18 anos, ela tem em torno de 45 picogramas por ml, não é, doutor? Na saliva. Então, eu vou levar minha paciente a 45, posso ir até mais. 45 é quando você mede, quando você faz você pode ir a 110, não é isso? Você vai a 110 picograma por ml. Você vai levar aos níveis de uma adolescente. Aqui você precisa levar a testosterona a níveis de um adolescente. Tá? E claro que se você levar a nível de adolescente e não der o anastrozol, você está piorando a situação. Porque eu não posso deixar isso aí virar estradiol. Eu tenho que manter isso na forma de testosterona. Tá? A progesterona, se você for usar, se você só usa a progesterona hoje, já que você tem a biologia molecular no Brasil agora, você vai ver se tem BRCA1/2. Se não tiver, você está convidado a fazer 10 dias por mês. Se você se o BRCA1/2 der positivo, e você quiser usar a progesterona mesmo assim, como recurso terapêutico, você vai ser obrigado a combinar com o RU486. Vou explicar o que é RU486. RU486 é uma substância usada abortiva. Ela não existe no mercado brasileiro, porque ela só é lançada nos mercados onde o aborto é legal. Por exemplo, você encontra nos Estados Unidos sem problema nenhum. Todos os países, Uruguai, por exemplo, você encontra RU486. Pode comprar lá que tem, pode ir lá no Uruguai, na farmácia que você tem. Todos os países onde o aborto é legalizado, é encontrada essa substância, RU486, que ela é uma substância abortiva. E o mecanismo abortivo dela é no bloqueio do receptor da progesterona A. Receptor A, progesterona. E quando você bloqueia esse receptor, desencadeia o aborto. Claro, se você não está grávida, não tem nada de aborto para acontecer. Mas você não consegue comprar no Brasil. O mais próximo que você pode comprar aqui é no Uruguai. Tá? Mas essa é uma estratégia. Porque você vai ver o mecanismo que nós vamos usar na frente para você entender a história. Tá? E esse cogumelo, você pode fazer o cogumelo reishi, que é o Ganoderma, que eu disse para vocês que o chaga,
é o rei dos cogumelos. E o reishi é a rainha dos cogumelos. Então tem até uma preferência, eles gostam de dar o chaga para homem e o reishi para mulher. Isso, no fim, eu acho que é mais folclórico que qualquer outra coisa, mas não interessa. Para a mulher, então, é perfeito, é o reishi, que você tem em cápsulas, é isso? Quantos miligramas? 200 miligramas. Em torno de 2 cápsulas por dia. Tá? Então, isso aqui é o panorama, esse é o programa que você tem para fazer o tratamento. Prevenção e tratamento. Tá? Aqui está o hexafosfato inositol. Tá? Bom, a doutora Mina Bissell é uma pesquisadora importante nos Estados Unidos e ela trabalha, ela é especialista, o foco dela é câncer de mama. E ela consegue, eu vou mostrar para vocês o clipe, ela consegue mostrar o que é uma célula do ácido mamário saudável. Quer ver? This is a single human breast cell in a 3 dimension. Look at it. It's constantly doing this, has a coherent movement. You put the cancer cells there, and they do go all over. They do this, they don't do this. And when we revert the cancer cell, it again does this. Absolutely boggles my mind. So this. Ela está dizendo o seguinte, uma célula saudável faz isso, ó. Ela consegue ver a célula vibrando assim. Quando a célula é cancerosa, ela fica caótica, que nem louca. Ela não tem essa coerência que ela está chamando, coherence, aqui. E quando você trata, uma célula cancerosa começa a pegar esse ritmo. De novo. Isso tem muito a ver com a biofísica. Quando você aplica essa biofísica, o cartão do mate, ou o que seja, você consegue começar a colocar essa célula no lugar, biofisicamente falando. Por isso que tem abordagem biofísica na história, entendeu? E ela também trata muito câncer de mama. Aqui ela mostra o que é uma célula coerente, normal, e o que é uma célula... Isso aqui são células da mama. Quando ela está doente, ela não tem coerência mais, ela se espalha todo, o formato é diferente, e etc. e tal. Tá? E tem o estagiamento, que você já viu que é o grau do tumor, que ele pode ter o T, o N, o M. Uma coisa é você ter, por exemplo, um tumor que está com a metástase no linfonodo ipsilateral ou contralateral. É muito diferente. Quando é contralateral, já passou para o outro lado. O tumor, o estagiamento vai aumentando. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Tá? Por exemplo, você pega um tumor o tumor é T3, a infiltração, a invasão dele. Ele já pegou nódulo do outro lado, e ele tem metástase em órgãos à distância, além do sistema linfático. Aí vai ter mais tempo, o tratamento é mais sério, não tem que vir 2 vezes por semana, tem que vir 4 vezes por semana no seu consultório. Tudo isso, a conduta muda dependendo do estagiamento do processo. Certo? Olha o que o Cardesin fala. Isso aí, se você me perguntasse, eu responderia que é isso mesmo, sem nunca ter pensado nisso. Todo câncer de mama vem acompanhado de patologia gástrica. Você pode medir que o ácido clorídrico está comprometido. Entendeu? Agora, o interessante é que nem toda patologia gástrica vem acompanhada de câncer de mama. A recíproca não é verdadeira. Mas olha o que o José Maria Cardesin diz com isso, que ele tem uma experiência de quase 40 anos tratando câncer em Barcelona. E ele diz o seguinte, já que todo paciente com câncer de mama vem acompanhado de uma patologia gástrica, eu acho que seria inteligente você fazer alguma cloridrato betaína para esse paciente. Porque o que ele tem é uma hipocloridria. E essa hipocloridria leva a repercussões clínicas importantes, porque ele vai ter uma deficiência de minerais, ele vai ter uma deficiência de vitaminas, essa paciente vai estar deficiente de B12. Então, metilcobalamina provavelmente vai ajudá-la muito. E aí você começa a ver, essa simples afirmação desencadeia uma série de condutas diferentes para você. Câncer de mama diagnosticado no verão tem um melhor prognóstico que quando diagnosticado no inverno. E vocês já devem saber por quê, porque a vitamina D3 oscila entre verão e inverno. Mesmo que você não esteja tomando sol, só de colocar a cara na janela, só de entrar não sei o quê, ela estimula. Então, durante aquela pessoa que pegou câncer de mama, diagnosticado no inverno, a situação é diferente. Então, ela tem mais... o prognóstico é pior. Porque ela tem mais, os níveis de vitamina D3 baixam no inverno. Por isso que você gripa no inverno, por uma série de doenças você pega no inverno.
aumenta a asma no inverno, tudo. Aí quando você chega no verão, pronto. No momento que você faz direitinho a sua suplementação de vitamina D3, meio que você não gripa mais. Você toma vacina, não precisa nada. Você passa pelo inverno sem problema nenhum. Tá? E os diagnósticos são mais frequentes de câncer de mama durante o inverno. Certo? Então, aqui, ó. Publicado em 2007, trabalho de Norway, na Noruega. Bom, em 2010, 261 mil casos de câncer nos Estados Unidos, estatística americana, dos quais a grande maioria é invasivo e uma pequena minoria é in situ. Tá? Em torno de 20% é in situ, em torno de 80% é invasivo. Nesse mesmo ano, morreram 40 mil mulheres de câncer de mama nos Estados Unidos, que não precisava morrer, né? A doença fibrocística da mama, as doenças benignas da mama, em geral, elas podem ou não evoluir para câncer. Existem certos tipos de doença benigna da mama que pode evoluir para câncer. Existem certos tipos que não evoluem. Algumas das patologias benignas podem se transformar em maligna, outras não. A doutora Clark diz o seguinte: a doença fibrocística da mama pode evoluir para câncer de mama. A mulher começa, que é o que o doutor Derry mostra, a mulher começa com a deficiência de iodo. Qual a mulher que não tem deficiência de iodo? Só aquela que suplementa. Porque não caiu a ficha ainda que precisa suplementar com iodo. Eu já mostrei para vocês aqui o resultado do Enhance. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeriu o dobro de iodo que você ingere hoje na alimentação. Nos últimos 30 anos, o iodo na sua alimentação caiu 50%. Não tem mais, o solo ficou pobre. Então, cada vez mais vai pipocar câncer de mama por aí, você vai ver. E como ninguém se dá conta disso, que o iodo é importante, porque o iodo produz uma coisa chamada iodolactona na mama, o iodolactona é apoptótico, causa apoptose da célula cancerígena. Então, olha que coisa bonita. Mata a célula, faz a célula morrer, o iodolactona. Mas ninguém faz suplementação com iodo, porque não sabe. Tem um médico brasileiro tem o que se chama iodofobia, né? Reforça. 1948, 2 cientistas publicaram um paper, um trabalho que eu chamo de pseudociência. Wolff e Tchaikov, pode entrar. Wolff e Tchaikov publicaram um trabalho mostrando que em ratos eles foram dando iodo, até que teve uma hora que a tireoide parou de absorver iodo. E, segundo eles, matou a tireoide. Só que eles não mediram hormônio, não. Claro que você vai dando iodo, vai aumentando a dose, chega uma hora, satura. É claro que a tireoide vai parar de captar. Saturou, pô. Sem medir hormônio tiroidiano, sem nada, eles falam, e com isso diminuiu, causou hipotiroidismo. Eu não sei, mas ele não tem, se eu leio o paper, onde é que ele tirou essa conclusão? Eu não sei se é o Wolff ou o Tchaikov, eu não me lembro mais, saiu dali e foi ser vice-diretor do NIH, Instituto Nacional Americano de Saúde, e pegou aquela porcaria daquele dado em rato, extrapolou para ser humano, e caiu nos livros de medicina, e você aprendeu na faculdade de medicina que iodo faz mal para a tireoide. E aí você saiu de lá com medo de iodismo. Você tem iodofobia. Eu levo uns 6 meses para quebrar a iodofobia dos meus alunos aqui, porque o sujeito sai com medo de iodo. Então ele acha que iodo está causando um problema, está destruindo a tireoide. Eu já expliquei para vocês, quando você dá iodo, o TSH sobe. Não é porque você está destruindo tireoide, que você está desentupindo, se importa. E o paciente está melhorando, aquela história toda, mas tem que parar. O Lair está ensinando a destruir tireoides. Tá bom. Se fosse assim, você imagina como é que estaria a minha tireoide, hein? Tem época do ano que eu tomo 500 vezes a dose recomendada. Não é por ser louco, não tem nada de louco nisso. É porque eu viajo, eu sei do iodo 131 está correndo no mundo, lá da Fukushima da vida, eu sei que tem bromo, eu sei que tem flúor, eu sei que tem cloro perturbando, eu não quero que eles cheguem perto da minha tireoide. Eu sei que eu tenho que quelar mercúrio, que o iodo quela muito bem. Não vejo problema nenhum. Tem 18 anos que eu estou tomando iodo, sempre doses cavalares,
E não, nem eu, minha mulher, ninguém tem problema nenhum. E vocês que estão tomando? Quando que me leva uma que está tomando iodo aí? Maravilha, isso aí é tudo reflexo lá em Ribeiro. Obrigado. Né? Vocês não lembram quando vocês chegaram aqui, todo mundo era iodofóbico. Lembra? Né, Celeste? Todo mundo iodofóbico. 2/3 dos cânceres de mama são ducto-invasivo. E 2/3 ocorrem depois dos 55 anos. Dos cânceres de mama, 2/3 ocorrem depois de 55 anos. E dos cânceres de mama, 2/3 são do tipo ductal invasivo, que é esse aqui, o ductal. Tá? 2/3. Até mais, 75 ali. O ductal divide em ductal invasivo, que é o 2/3, e o in situ. O ductal invasivo é 63%, que é 2/3, mas praticamente, e o in situ é 12%. E você tem 12% do lobular, tá? E você tem um tipo de câncer raro, mas você já deve ter visto, alguém aí que trabalha em mastologia já viu, é o chamado IBC, que é um câncer inflamatório, 1/3 dos cânceres, 1 a 3%, em torno de 1% mais, aparece com isso aí, um câncer inflamatório. Tá? Então aí está a divisão, como é que são os tipos, o que existe, qual é a classificação, o slide vai para você, eu não vou ficar perdendo tempo. E aí, o que interessa aqui nesse slide, nesse momento, é isso aqui. Até 8% dos cânceres de mama tem como componente por trás o BRCA1/2. Qual é a característica? Primeiro, o BRCA2 são genes supressores, que sofreram um polimorfismo. Eles agora não supressam o tumor mais. Por causa disso, a mulher que é portadora disso aumenta em 6 vezes o risco. Enquanto que uma mulher normal tem 12%, uma mulher com BRCA1/2 tem 12 vezes 2, está 72% de chance de ter o câncer de mama. Mas o problema não está na mama, o problema está aí. E aí você vai lá e tira a mama. Entendeu? Se bem que você vai aprender aqui que você podia fazer outras coisas, não tem nada, não precisa tirar a mama. Tá? Então, o câncer de mama, ele tem o ductal invasivo, esse é quando fala, fulano está com câncer de mama, provavelmente é isso aí, ó. É o câncer ductal invasivo. 63% dos cânceres de mama é ductal invasivo. Você tem um câncer ductal in situ, que o prognóstico é muito melhor, porque esse aí geralmente não dá metástase. Vocês já viram vários artistas da Globo aí que estão curados do câncer e tal, é isso aí, in situ. Pelo menos eu conheço umas 3. E o câncer lobular invasivo, que é 12%. Tá? Olha aqui para você ver, aqui tem 1 centímetro. Para você ter um tumor de 1 centímetro, primeiro ele leva 14 anos para chegar lá. E ele chega a ter, ele tem que ter pelo menos 1 bilhão de células, para ter um diâmetro de 1 centímetro. E leva de 9 a 14 anos para chegar naquele tamanho. Ele vai crescendo, e o céu é o limite. Tem tumores do tamanho de um limão, etc. E tal. Certo? Câncer de mama só é detectável quando atinge aproximadamente 1 bilhão de células. E, geralmente, ele é detectável pela portadora do câncer, quando está fazendo a palpação, na hora do chuveiro. A grande maioria dos cânceres são detectados pela própria paciente, câncer de mama, e não por mamografia, como você pensava. Tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a última decisão que tem sobre mamografia. Mamografia é para ser feito depois dos 50 anos de idade, de preferência de 3 em 3 anos. Essa é a última conclusão. Porque mamografia é causa de câncer de mama. Uma jovem de 25 anos que resolve, o médico manda tirar uma mamografia todo ano, depois de 8, 10 mamografia tem câncer. Causada pela radiação. Óbvio. Então, por que ela não faz? Se ela está preocupada, ela faz uma termografia, que antecede a mamografia na detecção do câncer de mama em 10 anos. Se hoje você tiver uma alteração termográfica, ela só vai pegar, a mamografia só vai pegar isso daqui a 10 anos. Tá bom? Então você tem que aprender a trabalhar com termografia. Vocês que fazem pós aqui comigo, vocês ainda não tiveram aula de termo, né? Um grupo já teve, outro grupo não é isso? Não é verdade? É. Bom, marcadores tumorais. Nós já mostramos isso aí. Infelizmente, o marcador tumoral conhecido por câncer de mama, que é o CA15-3, ele tem baixa especificidade e baixa sensibilidade e baixa especificidade. Isso não é grandes coisas. Tá?
O CEA também não é específico para mama, mas ele também é detectável. Ele também é detectável na presença de câncer de colo. Tá? O HCG, como nós já estudamos, é para o câncer testicular. A ferritina é marcador inespecífico. Geralmente a ferritina no câncer está elevada. Tá? É um marcador inespecífico. E tem as células tumorais circulantes, onde você usa para diagnóstico, para prognóstico, para avaliação terapêutica, para follow-up, que é a chamada dieta líquida, biópsia líquida. Olha aqui, Harvard University, Anderson Cancer Center. O MD Anderson é o maior hospital oncológico do mundo, em Houston. Então juntou aqui, ó, o Harvard University, juntou o Anderson Cancer Center, que é o maior instituto oncológico do mundo, inclusive o seu colega, o motorista, o seu colega Sadi, meu irmão, foi médico do MD Anderson, trabalhava lá. Né? Hoje ele está em Nova York. E Preventive Service Task Force. Eles juntaram-se e fizeram essa manifestação. Olha que conclusão que eles chegaram. Mamografia deve ser feita em mulheres de 50 a 74. Depois de 74 também não adianta mais nada, porque vai prejudicar mais do que ajudar. Porque depois de 74, quem já não teve câncer não vai ter. A chance de ter é menor, muito menor. Aí já a mamografia já não compensa, porque o efeito deletério é maior que o efeito benéfico. E eles põem aqui de 2 a 3 anos, eu não pus aí a citação deles, mas entre parênteses, de preferência de 3 em 3 anos. Você vê aqui no Brasil, pessoa com 25 anos fazendo mamografia como prevenção. Querido, mamografia não é prevenção de porra nenhuma, não. Mamografia é detecção, pô. Não tem nada de prevenção. Pelo contrário, causa câncer. Tá bom? O uso agressivo de mamografia resulta em um aumento na incidência de câncer de mama aqui, 2008, ó, tá bom? Esse é um dos trabalhos, eu podia trazer 20 aqui para vocês, não vou ficar enchendo, que eu não tenho espaço para isso, mas vocês estão vendo aqui, ó, é impressionante, ó, arquivo de medicina interna aqui, revista de alta credibilidade, mostrando exatamente isso que eu falo há 25 anos que eu venho falando isso, que aumenta câncer. Quando eu escrevi meu livro lá atrás, eu já vinha gritando nisso. Hoje tem chamado a biópsia estereotáxica, que é interessante. Do mesmo jeito que você faz uma cirurgia estereotáxica sem abrir o crânio, você também faz por estereotaxia, você vai lá e faz a biópsia sem muito lesão, tá? Existem processos. Isso aí é uma coisa interessante. Eu também, no meu livro, eu falo muito disso. O peito tem que ficar livre, leve e solto. Chegou em casa, tira o sutiã, pô. Entendeu? Porque quando você dorme com o sutiã apertado, a drenagem linfática cai muito. Então, aquilo fica tudo retido lá. Então, eu tenho trabalhos, são vários trabalhos que tem, mostrando que se você usa um sutiã apertado, você está pedindo para ter câncer de mama. Tá? Então, aprenda a dormir sem sutiã. Isso aí é importante, um detalhezinho que você tem que passar para suas filhas, porque é uma coisa simples, não tem nada que fazer. Oi. Tá vendo aí? Vocês estão entendendo? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você põe aquela pressãozinha o tempo todo ali, ó. Acaba lesando. A drenagem linfática acaba, acumula, dá isso. Tá certo? Deixa eu introduzir vocês a uma outra coisa. O André Moritz, aquele que morreu, ninguém sabe por que ele morreu, é saudável, morreu, tudo indica que foi envenenado. Mataram ele. E ele era, na minha opinião, ele era um cara tocado espiritualmente, porque a contribuição dele é muito grande em várias áreas. E ele tem uma arte que é muito fascinante. Tá? Quer ver? Eu quero só que vocês experimentem um pouquinho dessa arte dele, tá? Olha só. Aqui, por exemplo, ele cria figuras. Deixa eu sair daqui para todo mundo. Ele cria figuras, inspirado, não sei de quem, onde, por exemplo, isso aqui é para equilibrar o sistema endócrino. Ele tem tratamentos, ele tinha tratamento nas clínicas dele assim, quem sofria do coração, ele que é o artista. Ele, inspirado, desenhava uma figura que quem olhava melhorava o coração.
Quem olhava, melhorava o estômago. Isso aqui, por exemplo, é o sistema endócrino. Quem tem qualquer distúrbio endócrino ia e ficava meditando de olhos abertos. Nessa figura aí, ó. E aí, a follow-up era que melhorava mesmo. Igual aquilo que eu mostrei para vocês hoje do mantra, que faz o câncer desaparecer. Eu quero que você entenda que existem coisas que o olho não consegue ver. Só porque não consegue ver, você não consegue ver eletricidade. A eletricidade existe. Então eu acho que você tem que respeitar essa outra parte também. Tá? Que faz diferença. Tá bom? Eu tenho aqui a produção hormonal e eu tenho aqui o tecido-alvo, seja de onde for. Os hormônios precisam de carreadores. Principalmente os hormônios esteroidais, que são lipossolúveis. O sangue é hidro. Então, para ser transportado, ele precisa de uma lipoproteína. E essa lipoproteína, então, transporta o hormônio até ele chegar ao seu receptor. Então, aqui nós temos o receptor. Hoje, a ciência dos receptores vem crescendo muito. Está se aprendendo muito sobre receptor ultimamente. Tá? E remédios são feitos. Eu posso ter um problema hormonal porque eu não estou produzindo, eu posso ter um problema hormonal porque eu não estou transportando, eu posso ter um problema hormonal porque eu não estou recebendo, a recepção aqui não está acontecendo, eu posso ter um problema hormonal porque eu não estou metabolizando, que eu não estou excretando, a via de administração faz uma diferença enorme. Então isso tudo contra o câncer. Por exemplo, a pessoa que toma estrogênio oral, mulheres que tomam Premarin 4, 5, 6 anos, tem câncer de mama. Por quê? Você nunca nem bioidêntico, não bioidêntico, qual é a diferença? Você não pode tomar o estrogênio oral. Primeira coisa que você tem é distúrbio de vesícula. Muitas mulheres perderam a vesícula porque tomavam Premarin, oralmente. Tá? Estrogênio não foi feito para ser dado oral. Põe isso na cabeça. Em hipótese alguma. Então, esses receptores, tem receptores de membrana, tem receptores citoplasmáticos, tem receptores nucleares. Vários nutrientes e drogas podem promover um upregulation dos receptores hormonais. Isso é fundamental na prevenção e tratamento de câncer de mama e câncer de próstata. Então, deixa eu começar a entender isso com você. Aqui está tudo que vier de cima para baixo bloqueia o câncer de mama. Tudo que vier de baixo para cima facilita o câncer de mama. Primeira coisa que bloqueia é vitamina D receptor. O receptor da vitamina D bloqueia, ele tem que ser ativado. Quem que ativa ele? A vitamina D. Então, o VDR, chamado VDR. O VDR, que é VDR, ativado, ele, por vários mecanismos, ele não deixa o câncer progredir. E se o câncer já está progredindo, ele inibe metástase. E se já tem metástase, ele faz com que elas regridam. Então, isso aqui, ó, eu acho que todo paciente com câncer de mama seu tem que sair da sua consultório fazendo uso de vitamina D. Ou você faz ela sublingual, ou você faz ela injetável. Ou a vitamina D oral em altas doses, ela passa pela primeira passagem do fígado, a longo prazo, pelo menos os especialistas falam isso, chega a sobrecarregar um pouquinho. Então, tenha preferência de fazê-la na forma de pastilha. Agora, deixa eu mostrar aqui quais os receptores que causam câncer de mama. Tem 3 receptores que causam câncer de mama. É o chamado receptor, E2 quer dizer estradiol, tá? E1 é estrona, é o 1, E1, estrona, estradiol, 2, estriol, 3. Então aqui é estradiol, aqui é estradiol. E a progesterona, como eu já disse, o apelido dela é P4. Então, para simplificar, você vê P4 é progesterona. Então, existe um receptor de câncer de mama, receptor na mama, chamado alfa-alfa, que, quando estimulado, é altamente proliferativo. Existe um outro receptor na mama, que chama receptor de estradiol alfa. O alfa-alfa é pior do que o alfa. E existe um receptor mamário de progesterona A, que também é proliferativo. Então, se eu estimular 1, 2 ou 3 desses, eu estou promovendo câncer de mama. Se eu estimular o VDR, eu estou bloqueando câncer de mama. Se eu estimular o receptor beta, estradiol beta, eu estou prevenindo e tratando o câncer de mama. Por exemplo, estriol. Então, se eu fizer aqui, ó,
Vamos pegar aqui, ó. A mama tem 2 tipos de receptor estradiol importantes. Vamos pôr aqui para simplificar. Ela tem um receptor chamado alfa e ela tem um receptor chamado beta. Quem que encaixa no alfa? O estradiol encaixa no alfa e a estrona encaixa no alfa, predominantemente. Quem que encaixa no estrogênio, no receptor estrogênio beta? Principalmente o estriol. Então é fácil você entender, ó. O estradiol e a estrona promovem crescimento, são proliferativos, vão estimular o receptor alfa. Enquanto que o estriol é antiproliferativo, ele é anticâncer. Além de tratar a secura vaginal, além de tratar incontinência urinária, além de tratar infecções urinárias recorrentes, que às vezes não tem nada a ver com antibiótico, o antibiótico não resolve, porque o pH lá é propício, ele muda o pH. Ele é um potente anticâncer. Usado na Europa como anticâncer de mama. E aqui no Brasil ninguém sabe disso, porque os oncologistas aqui não trabalham, não têm a noção hormonal. Não faz parte da praia deles. Tá? E a testosterona, para a mulher, no câncer de mama, faz o mesmo efeito. Ela bloqueia a evolução do câncer de mama. Mas eu tenho que dar a testosterona para a mulher e não deixá-la virar estradiol aqui. Ó. Se eu der a testosterona e ela virar estradiol, eu vou estar promovendo o câncer de mama. E por isso que eu tenho que inibir a aromatase. Aí eu tenho que ver o seguinte, eu tenho que ver o quanto que eu posso deixar de... A mulher precisa de um pouquinho de estradiol. Eu não posso... Quanto é que é? 115, né? Estradiol na mulher? Na saliva? Até 115. Então, mas eu tenho que deixar pelo menos 30. Então, o limite é 30. Você pode inibir com aromatase até em torno de 30. Mas a maioria está com bem menos. É isso aí. Mas eu digo, pois é, então, mas na hora que você der o testosterona, ela pode virar e aumentar. Eu não posso deixar passar de 30. Isto. Não pode ser abaixo de 30. Tá? Eu tenho que ficar por ali. Porque senão também ela começa a ter outros problemas. Ela tem problema de articulação, né? Ela tem problema de cerebral, porque o estradiol também é importante no pensamento, na cognição da mulher. É importante o estradiol na mulher, no sentido de prevenir Alzheimer. Então, eu tenho que saber medir isso aí direitinho. Vamos lá. Não vamos parar ainda não. Aqui eu tenho um receptor intracelular. E aqui eu tenho um receptor de membrana. Então, isso aqui, para mim, foi novidade. Quando eu comecei a pesquisar isso, porque o conceito que eu tinha na cabeça, apesar de eu entender bem de receptor, isso aqui é uma descoberta recente, eu tenho, sei lá, 4, 5 anos, eu achava que que hormônios esteroidais só tinham receptor intracelular. E eu levei um banho, porque eu vi o quanto que o receptor de membrana é importante na prevenção e tratamento de câncer de mama, de câncer de próstata e de Alzheimer. Esse cara descobriu que essas 3 coisas funcionam uníssono, é como se fosse no mesmo caminho. Então, aqui eu tenho câncer de mama, aqui eu tenho câncer de próstata, aqui eu tenho doença de Alzheimer. Vocês estão vendo que a vitamina D previne câncer e trata câncer de mama, previne e trata câncer de próstata, previne e trata doença Alzheimer. Os pacientes com Alzheimer, os pacientes com câncer de próstata, os pacientes com câncer de mama, em geral, têm deficiência de vitamina D3. Tem heliofobia, fugiram do sol, enganaram eles, falaram que o sol fazia mal, eles acreditaram. Eles nunca pararam para pensar que o pescador pesca a vida inteira, sai às 5 horas da manhã, pesca o dia inteiro, 365 dias por ano. Ele nunca pensou em câncer de pele. Eles nunca pensaram, por que ele não pega por câncer de pele? Porque ele tem altas doses, ele é rico em vitamina D. Ele come peixe com gordura, aquele negócio todo, ele traz a vitamina D. Ele toma o sol, que traz a vitamina D. Entendeu? Mas nós hoje não fugimos do sol, como o diabo foge da cruz. Bom, então no câncer de mama eu já mostrei para vocês isso aqui, ó, aqui eu depois vou, na hora que eu vou discutir câncer de próstata, eu vou discutir, e na hora que eu discutir doença de Alzheimer, eu vou mostrar aqui que excesso de estradiol leva ao problema do câncer, da doença de Alzheimer. Excesso de estradiol. Tá?
Aqui eu vou mostrar também o que bloqueia, já fizemos ali, que eu já mostrei, aqui no câncer de próstata e aqui na doença de Alzheimer. Você vai ver que a doença de Alzheimer e próstata é quase parecido que você esteja tratando uma mesma doença. O mecanismo é o mesmo, tá? Em cada um desses lugares, aqui está o chamado MAR, que é o Membrane Androgen Receptor, que é estimulado, quando estimulado, ele previne, ele estimula o AS3 e previne o BCL2 de aumentar, tá? Mas deixa eu terminar isso aqui antes de ter um intervalo. Você lembra que ontem, vocês que eram do grupo 4, que são do pós 4, né? Vocês estavam recebendo uma aula antes de ontem da doutora Patrícia Davidson here, lembra? E ela falou de transdução, você lembra que eu até interferi para enfatizar? Eu digo que a transdução é como se fosse uma corrida de bastão. Porque o hormônio aqui, vamos supor, um hormônio proteico, ele chega na receptor da membrana e ele desencadeia a chamada proteína G. A proteína G que vai sinalizar aqui para dentro. Então isso é muito importante você conhecer o fenômeno da transdução, que é assim, ó, o hormônio entra no receptor, onde que ele estiver, pode ser na membrana, pode ser intracelular, isso ativa a liberação da proteína G, e a liberação da proteína G vai ativar o AMP ciclase AMP, que é um mensageiro secundário, que vai levar a ação do hormônio. Então ele tem uma cascata, é como se fosse uma corrida de bastão, vai passando o bastão. Isso chama transdução, não é tradução não, é transdução de sinalização. Os hormônios transducem intracelularmente seus sinais específicos e desencadeiam o processo. Então, olha só, isso aqui que interessa para você, do ponto de vista de consultório. Aqui, eu tenho 2 tipos de receptor estrogênico na mulher. Eu tenho um receptor estrogênico que é proliferativo, que chama alfa, e eu tenho um receptor estrogênico que é antiproliferativo, que chama beta. Tanto o estradiol quanto a estrona se encaixam no alfa. Agora, o estriol encaixa no beta. Isso explica para você por que o beta é por que o estriol é anticancerígeno. Porque ele é antiproliferativo. Isso explica por que o estradiol é cancerígeno. Porque ele é proliferativo. Então, quando eu dou para uma mulher que está com câncer de mama estriol, eu estou estimulando os betas receptores, eu estou fazendo o tumor regredir, porque é antiproliferativo. Eles têm de membrana e intracelular, tem os 2. Tá? Bom, agora vem isso aí, que é a mifepristone, é o nome genérico dela, mifepristone, que é conhecido mundialmente com o nome de RU486, que é o chamado indutor de aborto, que está disponível em países onde o aborto é legalizado, que no Uruguai lá você compra. É uma droga aprovada pelo FDA para bloquear a progesterona A4. Então, se eu tenho um paciente com câncer de mama, eu faço o BRCA1/2 dela e é positivo, eu sei que essa paciente tem muito progesterona receptor A e pouco progesterona receptor B. Um jeito de eu tratá-la é dar para ela RU486, porque a progesterona receptor A dela está mantendo o câncer. Muito bem. Olha lá, o receptor estrogênico alfa-alfa homodímero. O que é homodímero? Porque tem os 2 iguaizinhos, com 2 Venus flytrap domains. Olha lá, esse é de membrana. É muito perigoso esse aí também. Muito cancerígeno. A etapa inicial do câncer de mama se caracteriza por um aumento de fatores que ativam a aromatase local na mama, levando a um aumento de estradiol receptor alfa, diminuição do estradiol receptor beta, além do aumento da progesterona 4A receptor e diminuição da progesterona 4B receptor. Isso leva a um aumento do BCL2, que eu mostrei para você no começo do curso ontem. Todas as vezes que você aumentar o BCL2, ele tem uma ação antipoptótica, ele não deixa a célula cancerígena morrer. Então esse aqui é o problema. Você mantém ela viva, ela não tem apoptose, está ali te incomodando. Por outro lado, o AS3 é o que contrabalança esse. Quando eu consigo aumentar o AS3, que eu aumento com a testosterona, aí eu venho e provoca diminuir. Além disso, diminui a angiogênese também.
Então, eu quero que você entenda que isso aqui é extremamente revolucionário. Você nunca viu isso fora desse contexto de tratar câncer de mama com testosterona. Eu que espero que você tenha confiança no nosso TAC, porque a minha reputação está em jogo para colocar isso aqui. Eu estudei muito, tá? Para chegar e poder dizer para vocês que é uma alternativa de tratamento boa. Tá bem? Então, eu tenho aqui, só para recordar, e nós vamos tomar um café. Eu tenho aqui a pregnenolona, ela vai virar progesterona udeia. A progesterona udeia vai virar androstenediona, a androstenediona vai virar um 17-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, ela vira testosterona. Pela ação da aromatase, a androstenediona vira estrona. Quando eu inibo aí a testosterona pela ação da aromatase, vira o 17-beta-estradiol, que é o que nós chamamos de E2. Quando eu inibo a aromatase, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu não deixo a androstenediona virar estrona, que também eu não quero, porque é deletério, porque olha lá, ele penetra no receptor aqui, ó, ele é proliferativo, e não deixo a testosterona virar estradiol, porque eu quero a testosterona aqui, ó. Eu não quero ela virando estradiol. Se ela virar estradiol, eu estou aumentando o câncer. Por isso é que, nesse momento, eu acho que você não pode ficar brincando com crisina, com zinco. Você tem que partir para o anastazol mesmo, direto, que você sabe que é garantido. É um dos poucos momentos onde eu estou recomendando remédio. Porque o anastazol é um remédio. Mas aí faz-se necessário, como o LDN é um remédio. Nós também usamos. Em poucas ocasiões, mas usamos. Tá? Então, aqui, a estrona e o estradiol se convertem um no outro aqui, e pela desidrogenase, e aqui tem a testosterona pela 5-alfa-redutase, que vai virar o DHT. Se isso acontecer, não tem problema. Tá? Não é mistério aqui. Isso não, a mulher não tem próstata, então você não precisa ficar preocupado com isso aqui. E aí isso aqui vai virar estriol. Numa mulher jovem, 70% do que está circulando no sangue dela é na forma de estriol. Porque aqui é na mulher menopausada, predomina nela estrona. Numa mulher jovem, predomina estradiol, estriol. Mas à medida que a mulher envelhece, esse estriol vai diminuindo, porque isso aqui pega outro caminho aqui. Ele pode ir para o 2-hidroxiestrona ou 16-alfa. Você já viram isso comigo, que é o Stronex que determina isso aqui, naquele exame. Então, infelizmente, ele vai para o 16-alfa, que é bandido, enquanto que o 2-hidroxi é mocinho. Tá? Se testosterona não for convertida em estradiol, fará a prevenção de câncer pelo aumento do AS3, que é antiproliferativo, e irá diminuir o BCL2, que é antiapoptótico. Não só faz a prevenção, como trata. Claro que se eu tiver uma paciente de alto risco, com predominância estrogênica, com BRCA1-2, eu vou dizer para ela, ó, você tem grande chance de ter câncer de mama. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer prevenção. Você vai fazer isso e vai fazer uso de brássicas, crucíferas, que é repolho, couve, couve-flor, couve de Bruxelas, que tem o indol 3-carbinol, que quando cai no estômago vira DIME, diindolmetano. Pode usar o DIME, mas só que o DIME já não é comida mais, né? Tem que comprar, né? Tem que tomar, regular. Pode usar o DIME. Está usando? Tá bom. Você usa o quê? Quantos miligramas? 100 miligramas. Tá ótimo. Pode usar, sim. Porque se a mulher não tiver deficiência de ácido clorídrico, ela tem dificuldade em transformar o indol 3-carbinol em DIME. Porque o DIME, se aprende erradamente no livro, que o DIME é um metabólito do indol 3-carbinol. Não é verdade, é o contrário. O indol 3-carbinol é um metabólito do DIME. Porque o DIME aqui, Cláudio, tia Claudinha, olha aqui. O DIME é o seguinte, quando cai no estômago, sob a ação do ácido clorídrico, uma molécula de indol 3-carbinol se junta com outra molécula de indol 3-carbinol e faz o DIME. É o contrário, ele não é um metabólito. O indol é que é metabólito dele. Tá bom? Mas para fazer isso precisa de ácido clorídrico. Se você tem deficiência de ácido clorídrico, não tem. Mas o DIME custa quanto mais caro que o indol 3-carbinol? É mais ou menos o mesmo preço. Mais caro, né? 4 vezes mais caro? Umas 2. Pelo menos o dobro. Tá? Eu sei. Tudo nos Estados Unidos é mais barato. Mesmo com dólar 4. Tudo é mais barato. Pode? Pode. Espera aí, pega o microfone. Espera aí. Pode falar o que você quiser.
Silêncio, gente. Eu vou insistir numa coisa, você falou em Estados Unidos, lembrei de novo. DEA. O que eu estou encontrando de estrona alta, salivar, em pessoas usando DEA, 50, 100 miligramas, 25. Não, absurdo. Mas é muita coisa. E aí, o encaixe ali, quando eu vi os desenhos, né? Encaixa direitinho. DEA vai direto lá. Vai para... Então, o uso de DEA acima de 25 está... Não, querido, não é 25. A mulher tem que usar 6,25 de DEA, o homem tem que usar 12,5. Eu conheço gente usando 100 miligramas de DEA, pô. Aí fala que o DEA é ruim. É ruim não, o ruim é quem prescreveu 100 miligramas para você. Isso é um absurdo. O cara com DEA de 2, 3, o normal até 1 ponto alguma coisa. Então, 2, 3, aí androstenediona alta e estrona alta. Estraga tudo. Eu vou te dizer, a minha experiência no Brasil é a seguinte, a maioria das pessoas fazendo modulação hormonal chamada bioidêntica estão se prejudicando mais do que se beneficiando. Esse é o meu diagnóstico final. Eles se prejudicam mais do que se beneficiam, porque eles estão tudo tomando dose exagerada, está tudo em overdose, tudo. E depois fala que a modulação hormonal não funciona. Claro, você toma overdose, quem prescreve não sabe prescrever, não vai funcionar mesmo não. É interessante usar o anastrozol como segurança. Principalmente se a pessoa for, ou ela é obesa, ou ela é idosa, ou ela é combinação das duas. Se você pegar um idoso obeso, ele tem muita aromatase. Você tem que inibir. Agora, se ele é magrinho, novo, não necessariamente. Precisa dar o inibidor da aromatase. Pode ter deficiência de aromatase. Pode até ter deficiência. Entendeu? Então, o critério que você usa é o seguinte, é obesidade, índice de massa corpórea acima de 30 ou mais de 50 anos de idade. Né? Aí já começa a ter problema com a aromatase. Hein? 0,5 miligrama por dia. Quando você está fazendo o câncer, é de 0,5 a 1 por dia. Quando você está fazendo fora do câncer, pode ser 0,5 dia sim, dia não. Pode ser feito. Então, nós mostramos isso aí já. Isso aqui vocês já viram no primeiro dia, mas é interessante você saber que quando o BCL2 tem mais do que o AS3, o resultado é câncer. Quando você aumenta o AS3 e diminui o BCL2, o resultado é cura. E os hormônios que fazem isso, esses dois parâmetros aqui importantes, eles são regulados por hormônio, em sinais de transdução hormonal. Então, por isso que nós escolhemos, e o Alzheimer é a mesma coisa. Seus pacientes de Alzheimer, vocês vão ver como é que melhora. Vocês vão ver na hora que eu der aula de Alzheimer aqui. Bom, então a testosterona, a célula tem um receptor na membrana e tem um receptor citoplasmático. Então está aqui, o receptor androgênico intracelular, que é o citoplasmático, é o responsável pela produção da proteína S3, bloqueadora do desenvolvimento do câncer. Por que a mulher que toma Premarin desenvolve câncer de mama? Ou toma Provera desenvolve câncer de mama? Porque o progestágeno, ele vai lá e bloqueia o receptor androgênico intracelular da mama. Aí, o que acontece? Desbloqueia e deixa desenvolver o câncer. Agora, você entende por que a Provera, por que as progesteronas, que na realidade não são progesteronas, por que os progestágenos são cancerígenos? Porque eles desbloqueiam o receptor androgênico intracelular da mama, que é fundamental que ele seja estimulado para que você não tenha câncer. Então, uma mulher que tem muita deficiência de testosterona também tem mais predisposição a câncer de mama. Tá? Quero que você saiba disso. O BCL2 é uma proteína antiapoptótica, quer dizer, não deixa a célula morrer, a célula cancerosa, produzida pela célula cancerosa. A própria célula diz assim, eu não vou morrer, eu vou produzir o BCL2, porque eu não vou ter a apoptose, eu vou continuar vivendo. A estrona aumenta os níveis de BCL2, por isso que estrona causa tumor, e o estriol diminui os níveis de BSL2. Estrona é pró-câncer, estriol é anticâncer. Aí começa a te explicando tudo. Claro que você tem que tomar muito cuidado, porque você não vai encontrar nenhum médico para você conversar de estriol no Brasil, tá? A não ser pessoa que é da turma aqui. Então, por isso que vocês têm que conversar entre vocês, porque a pessoa nem vai saber o que você está falando. Nem vai saber. Eu estou curando meu câncer de mama com estriol. O que é isso? Nem sabe o que é. Tá?
Então, as proteínas pró-apoptóticas, você tem essa aqui, tem que diminuir, você tem que diminuir isso aqui, para melhorar o câncer, e você tem que aumentar isso aqui, para melhorar o câncer. Ou diminuindo aquilo ali, ou aumentando isso aqui, ou fazendo os dois, você está diminuindo, está tratando o câncer, que é o receptor androgênico extracelular, tanto na mama quanto na próstata. Então, você vai mexer na apoptose. E tem uma proteína lá, mas deixa eu deixar para lá, senão ficar cansando vocês demais. E tem o receptor androgênico da membrana, que existe na mama e existe na próstata também. E ele é pró-apoptótico. Aqui também ele é pró-apoptótico. Bom, então aqui eu tenho a célula. Deixa eu colocar isso numa perspectiva mais fácil. Eu tenho aqui uma célula. Essa célula pode ter um receptor androgênico intracelular, que é o que existia antes, que a gente conhecia, mas ela pode também ter um receptor androgênico de membrana, que é a novidade que redescobriu em 4, 5 anos atrás, que vem acrescentar esse novo conceito de tratar câncer de mama e câncer de próstata com testosterona. Você dizia assim, mas todo urologista não acha que testosterona é responsável pelo câncer de próstata? É, todo urologista é. Na verdade, se você, daqui um pouquinho eu vou mostrar para você, mas eu vou adiantar, na verdade, para você iniciar o câncer de próstata, você precisa de testosterona. Só que é uma testosterona baixíssima. O cara pode estar com deficiência, precisa de testosterona. O homem pode estar com a testosterona baixa e mesmo assim iniciar. Não significa que causa câncer. Oxigênio causa fogo? Causa chama? Causa incêndio? Não. Mas sem oxigênio você não tem fogo. Mas ninguém falou para você que o oxigênio causa fogo. O oxigênio, ele inicia o fogo, se tiver a faísca. Então, tem câncer de próstata, não é todo, que para iniciar precisa da testosterona. Olha que interessante. Se eu quiser resumir para ficar simples, a testosterona tanto produz quanto cura câncer de próstata. E aí, por isso que a pessoa não consegue entender, porque são momentos diferentes. Nós vamos chegar lá, porque nós vamos falar de câncer de próstata. Então, esse é o receptor androgênico intracelular, esse amarelo aqui, e esse aqui é o receptor androgênico de membrana. O receptor androgênico intracelular, tanto na mama quanto na próstata, quando estimulado, ele diminui essa substância cancerígena e aumenta essa substância anticancerígena. Então, se eu usar testosterona sem que ela se transforme em estradiol, tanto no câncer de mama quanto no câncer de próstata, eu vou secar o câncer. O que interessa é resultado. Eu trabalho por resultado. O resto é conversa fiada. Uma teoria que não expressa nada no resultado, eu não estou interessado. É importante você entender a teoria que está por trás. Mas se ela não te leva a nada, eu fiz esse diagnóstico espetacular neurológico. E qual o resultado? Não tem nada para fazer. Masturbação mental, perdendo tempo. Na mama, o receptor androgênico de membrana, ele é um pouquinho diferente da próstata. O intracelular é igualzinho, você tem que guardar, na mama e na próstata. Agora, já o de membrana, na mama, ele diminui o BCL2 e aumenta o AS3. Perfeito. Tá? Já na próstata, ele aumenta o AS3, palmas para ele. Mas, por outro lado, ele também aumenta o BCL2. Daqui eu concluo para você o seguinte, olha que discrepância para você aprender. A testosterona na mulher funciona melhor do que a testosterona no homem. A testosterona no câncer de mama é melhor para a mulher do que a testosterona no câncer de próstata. Vai funcionar também, mas não com a mesma pujança. Você vê que ela falou aí, a mulher está aceitando até 5 gramas. O corpo está falando, me dá testosterona para curar esse câncer. Eu preciso dela para curar o câncer. Agora eu quero saber onde que você já viu alguém curando câncer de mama com testosterona. A não ser você olhar nos dados desse cara e das pesquisas dele, aqui no Brasil você nunca ouviu ninguém falar disso. É ou não é, Neto? O Neto é Isabel dependente. Hein? Mas eu também sou Eliana dependente, também sou dependente da minha mulher. Acho que eu não faria. Eu estou onde eu estou na vida, agradeço a minha querida mulher. Conta isso para ela, hein?
Não, não. Tá bom? Então, olha lá, ó. Meus amigos, mais uma vez, aqui, ó. Isso aqui é progesterona, isso aqui é Provera, isso é o acetato de medroxprogesterona. É muito diferente, você não tem ideia do resultado. Um engorda, o outro emagrece, um causa câncer, o outro é anticâncer, um é diurético, o outro retém líquido, um causa depressão, o outro é antidepressivo. Só que o médico separa um do outro. Para ele tudo é progesterona. Aí começam essas brigas, o hormônio faz bem, o hormônio faz mal, ninguém entende nada, vira uma torre de Babel. Tá? MPA, o acetato medroxprogesterona, bloqueia o receptor androgênico intracelular, portanto, diminuindo a produção de ASA3, causando câncer de mama. Então, a mulher que faz uso de Provera, que faz uso de acetato, tem câncer de mama. A explicação está aí. Tá? Progestágeos bloqueiam o receptor androgênico intracelular. Por isso que eles são carcinogênicos. Então, a progesterona é uma coisa, os progestágenos são outro. Isso aqui é progestágeno, acetato medroxprogesterona. Isso aqui é progestágeno, é um progestágeno androgênico, faz o clítoris crescer, deforma os lábios vaginais, leva a fazer cirurgia. Tá? O norgestrol, mesma história, e o levongestrol. Todos eles são altamente maléficos, usados abusadamente pelos médicos no Brasil. Altamente maléficos. Tá? O BCL níveis aumenta quando o estradiol se liga ao receptor alfa e diminui quando o estradiol se liga ao receptor beta. Então eu posso bloquear o receptor alfa. Tamoxifeno, você conhece, bloqueia o receptor alfa, só que ele não é específico. Ele também bloqueia o receptor beta. Se eu der em doses baixas, ele bloqueia o alfa, mas não bloqueia o beta. Se eu der em dose um pouquinho maior, ele bloqueia os dois. E o que chama de bloqueio alfa? Alto e baixo, depende do paciente. Só que você vai ver que todo paciente tomando tamoxifeno, toda mulher com câncer de mama tomando tamoxifeno, o mastologista vai dizer para ela assim, ó, depois de 5 anos nós temos que parar. Por quê? Porque é uma droga esquizofrênica. Ela trata, ela previne a recaída do câncer, a recidiva do câncer de mama, mas ela causa câncer de útero. Você está trocando 6 por meia dúzia. O que você quer ter? Câncer de mama ou câncer de útero? Pode escolher. O que você acha uma escolha dessa? Esquisita, né? Pois é. Ela está protegida da recidiva do câncer de mama, ela agora aumentou o risco de câncer de útero e câncer de ovário. Você quer trabalhar com um medicamento desse? Eu chamo de medicamento esquizofrênico. Melhora do umbigo para cima, piora do umbigo para baixo. Para mim, isso é esquizofrênico. Mas, claro, se eu olho só o câncer de mama, eu digo, ó, melhorou a sobrevida no câncer de mama. Mas e aí as mulheres, mais tarde elas vão desenvolver câncer de útero. Isso não aparece na estatística. Modulando apropriadamente os receptores hormonais, pode-se aumentar a apoptose e, consequentemente, controlar câncer de mama e câncer de próstata, com testosterona, sem deixar que ela vire estradiol. Cogumelos são os mais potentes inibidores da aromatase na natureza, chegando a inibir até 50%. Então, o que você faz? Tudo vai aos pouquinhos, você aprendeu. Então, eu faço o anastrozol. Você fala assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer anastrozol dia sim, dia não, e vou fazer cogumelo todo dia. Ótimo, porque o cogumelo inibe a aromatase, o cogumelo inibe a angiogênese e o cogumelo estimula o sistema imune. Então, 3 coelhos com uma cajadada só. E eu posso baixar, eu não preciso tomar anastrozol todo dia, eu posso tomar anastrozol dia sim, dia não, e cogumelo todo dia. Tá bom? Então eu tenho, esse cogumelo não tem no Brasil, tá? Ele é o melhor deles todos para câncer de mama e câncer de próstata, é o chamado cauda de peru. Aí parece um rabo de peru, tá vendo aí? Cauda de peru. Ele não é, você não conseguiu encontrar ele aqui, né? Pois é, mas ele é usado nos Estados Unidos, com essa finalidade, ele é usado na Europa, entendeu? Ele é muito interessante no câncer de mama e no câncer de próstata. Mas nós não temos ele aqui, mas nós temos o reishi, que é muito bom também, tá? Principalmente para câncer de mama. Mulher na pré-menopausa tem 2 vezes mais estradiol no sangue que no tecido.
Agora, no entanto, mulher após menopausa tem 4 vezes mais estradiol no tecido mamário do que no sangue. Ou seja, não adianta você medir, porque o que interessa é o local. Às vezes na saliva pode estar de um jeito, na mama está de outro. Às vezes no sangue pode estar de um jeito, é do outro. Vocês entenderam? Então, não dá, o que você tem que entender é, o seguinte, em geral, à medida que a mulher vai envelhecendo, o estradiol vai acumulando na mama. Ela vai ter mais propensão a câncer. A relação estradiol-tecido, estradiol-sangue aumenta 8 vezes após a menopausa. Cada vez mais a mulher vai tendo mais propensão a ter câncer de mama até os 74 anos de idade. Aí depois, se não teve até então, a curva cai. Ela é resistente a isso. O que causa câncer de mama e próstata não é estradiol no sangue, mas sim o localizado no tecido mamário e prostático. Nós vamos ver no minuto, câncer de próstata. Estradiol, o hormônio que causa câncer de mama, é o mesmo hormônio que causa câncer de próstata. Você vai ver que orquidectomia, remoção do testículo, é feita no Brasil ainda, pelo Brasil afora. Aqui está a cascata toda, nós já mostramos, não vamos perder tempo. Você lembra que eu falava para você ir para a praia de Botafogo, olhar para o Pão de Açúcar, girar 180 graus, olhar para o Cristo Redentor, tá? Que está aqui, e quer dizer o seguinte, o vermelho aqui é o estradiol, e o amarelo aqui é a progesterona. Tá? Então, no primeiro ciclo predomina o estradiol, no segundo ciclo predomina a progesterona. Para quem não sabe, eu vou falar. O estradiol prepara o receptor para a progesterona. A progesterona prepara o receptor para o próximo estradiol. Tem que alternar isso aí, porque um vai preparando para o outro. Um vai preparando para o outro. Então, eu tenho aqui a ovulação, aqui eu tenho, no 12º dia, eu tenho o pico do estradiol, e aqui eu tenho a progesterona, no 21º dia, eu tenho o pico da progesterona. Infelizmente, nós temos uma doença, hoje nas mulheres, que chama predominância estrogênica, onde a progesterona, no 21º dia, tinha que ser 300 vezes maior que o estradiol. Você não vê esse resultado, porque um é em nanograma, outro em picograma, você nem percebe, mas ela tem que ser 300 vezes. Infelizmente, hoje, as mulheres têm deficiência de progesterona, por vários mecanismos. Primeiro, que muitas mulheres não ovulam mais. São anovulatórias. Segundo, que a progesterona é carreada pelo mesmo transportador que carrega cortisol. Só que o corticosteroid binding globulin, ele tem uma predominância, ele tem uma afinidade maior pelo cortisol. A prioridade dele é carregar cortisol, porque é um hormônio que, se você não tiver, você morre. E aí a progesterona fica livre, ela vai para o fígado e vai sendo eliminada. E terceiro, como o cortisol é preferência na produção, tem o chamado pregnenolone steal, onde é roubada a pregnolona para produzir cortisol e não sobra para produzir progesterona. Em outras palavras, toda mulher estressada tem predominância estrogênica. Em outras palavras, toda mulher estressada está correndo o risco de ter câncer de mama, que está aumentando por causa disso. E aqui ocorre a testosterona, porque a natureza sabe, ela quer que a mulher copule, tenha relação sexual por volta da ovulação. Então, quando ela está ovulando, ou no dia antes, ou no dia depois, ela está a fim de transar, porque a natureza quer que ela engravide. Tá? Que é a finalidade da natureza que você engravide. E aqui eu tenho ciência luta, que eu não vou discutir no detalhe, porque senão nós não vamos sair disso aqui. Lembre-se assim, o estrogênio ele cuida do crescimento, ele é proliferativo. A testosterona ela cuida da diferenciação, ela diferencia as células. Tá? Olha essa figura aí, esse indivíduo já deve ter bem mais de 50 anos, mas... E aí eu faço a pergunta, como podemos separar a dança do dançarino? Ele confunde a dança com o dançarino, olha que bonito. Olha para você ver que coisa. Isso me ajuda a perguntar para você o seguinte, como é que nós podemos separar o tratamento do médico? Não tem. Cada médico tem o seu jeito de tratar. Isso vai influenciar muito nos resultados. Mas muito, mas põe muita coisa nisso. Você não tem ideia. Talvez o remédio mais poderoso seja o próprio médico, sabendo fazer isso. Por que retirar a mama? Não foi a mama que causou o câncer, pô.
Não adianta retirar a mama. O tumor é apenas o sintoma. Tá? Se tiver câncer no cérebro, você vai retirar o cérebro? É mais ou menos assim o raciocínio. Entendeu? É. O risco do câncer restitutivar é 4 vezes maior na mulher que se submeter à cirurgia uma semana antes ou durante a menstruação. Durante a menstruação, você não faz cirurgia de câncer. Está menstruada, não opere. Porque durante a menstruação, a progesterona está lá embaixo. A semana antes da menstruação, a progesterona cai. E como a progesterona faz parte da proteção do P53, ela é antiproliferativa, com exceção das pacientes com BRCA1/2. Então, como é que eu aumento a imunidade? Ora, eu tenho que aumentar a imunidade no câncer de próstata, que aumentando diminuo. Eu tenho que aumentar a imunidade no câncer de mama. Eu tenho que aumentar a imunidade na doença de Alzheimer. Então, a predominância estrogênica, que é você ter proporcionalmente mais estrogênio que a progesterona no seu corpo, causa hipotiroidismo funcional, porque ela aumenta o TBG, o Thyroid Binding Globulin, e vai te dar um hipotiroidismo funcional. Por outro lado, ela também libera histamina, vai te dar alergias. Então a mulher começa a ficar cansada, o cabelo cai, a unha quebra, ela tem brain fog, não sabe onde estacionou o carro, ela começa a ter alergia a alimentos, e etc. e tal. E ela começa a ter distúrbios menstruais. Então começa a alergia, distúrbio menstrual, hipotiroidismo, e, claro, isso leva, geralmente predispõe a câncer de mama. Porque agora eu tenho mais estradiol do que progesterona. Na mama, você imagina o problema. O poder terapêutico da progesterona, com exceção da BRCA1/2. Tá? Aqui vem um trabalho, de novo, do Moritz. Isso aqui é para você fortalecer os olhos. Exame genético, já falamos, BRCA1/2. Somente 5 a 8% dos pacientes com câncer de mama têm mutação BRCA1/2, quando existe 6 vezes mais o risco de câncer de mama, vai de 12 para 72. Em uma mulher saudável, existe mais receptor de progesterona B do que receptor de progesterona A, numa mulher saudável. Se houver mais receptor A de progesterona que receptor B, a progesterona pode ser cancerígena, que é os pacientes com BRCA1/2. E essa competição de receptor, etc. e tal, os SERMs, que você conhece, tá? O tamoxifeno, o raloxifeno, são chamados SERMs, e tem, inclusive, substâncias que destroem os receptores estrogênicos, definitivamente, que é o caso, por exemplo, do Faslodex. Todos os remédios, na minha opinião, são todos esquizofrênicos. No câncer de mama, tamoxifeno é descontinuado após 5 anos pelo maior risco de tromboembolismo, que isso é muito sério, e câncer de endométrio. O paciente que está tomando tamoxifeno, tem a homosteína elevada, ou tem a little A aumentada, ou tem a proteína C reativa elevada, faz uma viagem de avião, problema. Câncer de mama que possui o receptor de membrana HER2, que você vai cuidar lá para a gente para ver se aparece, é particularmente agressivo. A droga indicada nessa situação é o Herceptin. Então muda até a conduta. Tá? Porque hoje tem um remédio só para tratar o HER2, tá? Que é o chamado trastuzumab, que é o princípio ativo, tá? Que é o genérico. Tá? E isso aí são tratamentos monoclonais, remédios monoclonais. Tá? O Herceptin é um anticorpo monoclonal usado para tratar pacientes com câncer de mama positivo, HER2 positivo, presente em 20 a 25% dos pacientes com câncer de mama. Que é um câncer mais agressivo, bem mais agressivo. Tá? O HER2, então, ele é um anticorpo Herceptin, está aqui, o Dr. Slam foi quem desenvolveu isso, e ele está mostrando aqui que a oncogênese dele ele tem uma droga especial feita para isso, é um receptor especial, é um polimorfismo. Olha que bonito. O Michael Holick, ele fez parte da descoberta da vitamina D3. Ele trabalhava no laboratório onde foi descoberta a vitamina D3. Ele é professor de medicina da Universidade de Boston e pioneiro da pesquisa de vitamina D. Observou que há uma redução de até 50% do risco de câncer de cólon, mama e próstata com os níveis adequados de vitamina D. Níveis adequados significa acima de 50 nanogramas por ml.
Tá? D3 e câncer de mama. O D3 aumenta a apoptose, o D3 diminui metástase, o D3 diminui replicação celular. Então, tem que ter os níveis acima de 50. Tá? Substância que diminui o COX-2, como é o caso da curcumina, essa substância que eu vou descrever para você no minuto. Tá? Então, eu tenho a testosterona, o inibidor da aromatase. Espera, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é o 15, aqui é um supressor tumoral, 15-PGDH. Não tem no Brasil também, não adianta a gente ficar falando isso. O câncer de mama, então eu faço testosterona, faço inibidor da aromatase, faço estriol. Esse é o tratamento hormonal que vai ser feito nela. Vamos ver. E a mastectomia ou lampectomia? Tamoxifeno ou inibidor da aromatase? Testosterona, mais anastrozol, mais vitamina D3, mais DIM, mais crucífero, mais urucum, tamoxifeno, se pré-menopausa, antiogênico, mais RU 486, estriol, tá todas as opções aí. Você escolhe 1, 2, 3, o que for aí, e está colocado. Tá? O Dr. Holtorf, em seu artigo de revisão, cita 23 artigos científicos mostrando os efeitos anticâncer do estriol. Você falar que não tem nada na literatura é mentira. Só nessa revisão feita aqui, há uns 5 anos atrás, tem lá, eu vi lá, contei, tinha 23 artigos mostrando a ação anticâncer do estriol na mama. O tratamento hormonal do câncer de mama é testosterona, inibidor da aromatase, estriol e progesterona, com exceção de mulheres portadoras de BRCA1/2. Tá? Olha que interessante. Esse trabalho aqui é recente. O Dr. David Perlmutter, ele é autor daquele livro que chama A Dieta da Mente, né? A Dieta da Mente, é dele. É o Grain Brain, em inglês. Foi traduzido como A Dieta da Mente. Esse aqui é o novo livro dele, chama Brain Maker, que não tem tradução, não chegou no Brasil ainda. E ele mostrou o seguinte, que o risco de câncer de mama, se você usou muito antibiótico na vida, o seu risco de ter câncer de mama é muito maior do que se você nunca usou pouco antibiótico na vida. Então, pessoas que fazem muito uso de antibiótico têm uma predisposição quase que o dobro para ter câncer de mama. E você entende por quê?